Hoje nós estamos vivendo na época da tecnologia, né? Hoje tudo é muito rápido, principalmente a comunicação. Algum tempo atrás, se você queria entrar em contato com alguém, você tinha que escrever uma carta. O telefone custava praticamente o valor de um carro, nem todo mundo podia ter um telefone em casa. Não existia celulares, e isso não estou falando de muito tempo atrás, não. Talvez uns 20 e poucos anos. Então a gente precisava escrever uma carta, esperar que a carta chegasse, responder por carta. Eu e a minha esposa, quando estávamos namorando, a gente morava distantes um do outro, 1.500 quilômetros. Então nosso namoro, nossa comunicação foi por carta, né? Eu escrevi uma carta, ela escrevia uma carta para mim, e eu lia tanto aquela carta que chegava um momento que eu sabia de cor, cada letra da carta eu sabia. Não apenas cada palavra, né? Eu poderia escrever a carta que eu sabia onde estava cada vírgula, cada ponto. Porque era muito difícil essa comunicação, não podia falar, não podia mandar ali uma mensagem praticamente instantânea. Então a gente tinha notícias de uma vez por semana. E esses dias nós estávamos lá em casa fazendo uma arrumação, agora que mudamos para cá, e encontramos numa caixa lá as cartas que nós escrevemos há 26, 27 anos atrás. E começamos a ler, e eu li algumas cartas que eu mandei para ela, e eu percebi que eu era um sujeito muito romântico. Quase que eu me apaixonei por mim. Mas se fosse por telefone ou se fosse por outro meio, a gente não teria essas relíquias, né? Que agora temos. Minha filha e meu filho leram, e eles acharam muito engraçado, né? Mas nós temos essa chance. A minha mãe conta que na época dela de criança, ali nos anos 50 mais ou menos, no Brasil tinha-se um hábito, não sei se em todo o Brasil, mas pelo menos lá onde ela vivia, que quando você precisava comunicar o falecimento de alguém, havia um envelope próprio, e o envelope tinha uma tarja preta. Se ao receber esse envelope em casa, essa carta com uma tarja preta, você já sabia que dentro havia a notícia do falecimento de alguém. E minha mãe conta então que um dia na casa deles, numa cidadezinha bem pequena lá do interior da Bahia, eles receberam uma carta com uma tarja preta. E meu avô estava trabalhando, e minha avó, quando recebeu aquilo, ela ficou tão assustada, não sabia quem da família poderia ter morrido. Eles tinham filhos que estavam vivendo em outras cidades, e o medo de ter ali a notícia de que um filho, por acaso, tivesse morrido, ou um neto. E ela mandou chamar meu avô no trabalho, meu avô veio, e quando o meu avô veio, ela mostrou o envelope ainda fechado, com a tarja preta, e eles ficaram assustados, né, morrendo de medo de abrir e receber aquela notícia. Mas não tinha jeito, eles abriram e era a minha tia, a irmã mais velha de minha mãe, comunicando que um dos filhos dela, ela tinha 3 filhos, que um dos filhos havia morrido de sarampo. E minha mãe conta que foi um desespero, né, saber que aquele neto havia morrido. Eles choraram, lamentaram, meu avô não voltou mais para o trabalho. Mas na semana seguinte chegou uma segunda carta com a tarja preta. E eles quase não acreditaram. E quando abriram, era minha tia comunicando que um segundo filho tinha morrido de sarampo. E na semana seguinte chegou a terceira carta com a tarja preta. Minha tia comunicando que o terceiro filho também havia morrido de sarampo. Minha tia perdeu os 3 filhos num espaço de 15 dias. Todos vitimados por sarampo. Então esse tipo de carta era terrível de receber. Quando a gente abre o livro do Apocalipse, especialmente aqui no capítulo 3, 2 e 3, a gente percebe que Deus também escreve cartas. E Deus escreveu 7 cartas no livro do Apocalipse. Ele mandou estas cartas para 7 destinatários diferentes. E essas cartas não foram dirigidas a indivíduos, foram dirigidas à igreja. Deus escolheu 7 igrejas que havia em uma província do Império Romano, chamado Ásia Menor. E ele escreveu uma carta para cada uma daquelas igrejas. A primeira chamava-se Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas quando nós estudamos essas cartas, a gente percebe que elas, na verdade, têm um sentido muito mais amplo do que aquele primeiro para aquele destinatário. Na verdade, Deus dividiu a história do cristianismo desde Jesus em 7 períodos. E a cada período desses 7, Deus deu um nome. Em vez de dar um número, Ele deu um nome. Ao primeiro período do cristianismo, que vai desde Jesus até o final do 1º século, Deus comparou
essa parte da história do cristianismo com a igreja de Éfeso. Então, a carta enviada a Éfeso é muito mais do que simplesmente para aquela igreja da Ásia Menor. Foi enviada para todos os cristãos que viveram de Jesus até o final do primeiro século. E assim Deus foi enviando cartas para cada período da história. E finalmente ele escreve uma carta para a última das 7 igrejas, que é a igreja de Laodiceia. E o período histórico do cristianismo, representado por Laodiceia, nós acreditamos que começa a ser contado no início do século XIX, nos anos 1800, especialmente a partir de 1844. A partir de 1844 para frente, começa o último período da história do cristianismo. E é justamente o período que nós estamos vivendo. Então, a carta de Laodiceia é uma carta de um pai para os filhos, mas também é uma carta de Deus para os seus filhos. E é a última carta de Deus para a igreja que vai encontrar-se com Jesus antes da volta dele. Veja o que Jesus diz nesta carta. Vamos começar com o verso 14. Nós temos aqui na tela, caso você queira acompanhar aqui. Diz ali: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O verso 19 diz que esta é uma carta de disciplina, é uma carta de repreensão. Essa carta é Deus falando com o seu povo, e Deus está chamando o seu povo, na verdade é Jesus, né? Jesus, o Filho, Deus, o Filho, quem está dirigindo esta carta ao seu povo. E esta carta ele dirige ao seu povo ele diz que para uma disciplina, para chamar a atenção. É interessante que cada uma dessas 7 cartas começa com uma descrição de Jesus. A mesma descrição que é feita no capítulo 1, quando João tem aquela visão de Jesus. Para cada uma das cartas, Jesus pegou uma característica dele e inseriu ali para dizer quem estava escrevendo a carta. E aqui ele é chamado de a testemunha verdadeira. Então ele está dizendo: eu sei do que eu estou falando, eu conheço o que eu estou falando, eu sei exatamente o que eu estou dizendo. E ele, infelizmente, não tem nenhum elogio. Nenhum elogio nós encontramos aqui. Nas outras cartas ele sempre tem um elogio, mas nesta aqui não tem nenhum. E ele vai direto ao assunto. Ele diz que nós, no período de Laodiceia, nós estamos vivendo uma crise de identidade. Nós temos uma visão de nós mesmos que não corresponde à visão que Deus tem a nosso respeito. Quando nós olhamos para nós, o que é que nós dizemos? Estou rico, abastado, temos tudo, não precisamos de nada, temos plenitude de tudo, não precisamos de nada. Esta é a visão que nós temos de nós mesmos. Mas a visão que Jesus tem de nós é exatamente o oposto disto. Ele diz: você não é rico, você é pobre e miserável. Ele diz: você está nu. E ele diz que o pior de tudo é que você ainda é cego. Então, por ser cego, não percebe que está nu e não sabe que é pobre. E tem essa ilusão de que é rico e abastado e não precisa de coisa alguma. E ele chega ao ponto de dizer também: eu preferiria que você fosse exatamente o oposto disso, que você não tivesse nada, nenhuma ligação comigo, porque seria mais fácil lhe alcançar assim.
Mas como você vive nessa fase intermediária, nem está comigo e nem está longe de mim, é muito mais difícil lhe alcançar, porque você pensa que você está bem, você vive em uma segurança falsa, e por isso eu tenho dificuldades em lhe alcançar, porque você não tem um coração sensível para me ouvir. Ele disse, quem dera que você não tivesse nada, assim talvez você pudesse abrir o coração para me ouvir. Ou tomara que você tivesse tudo de fato, que aí eu não precisaria lhe escrever isto. Mas como você vive nessa situação intermediária, é difícil lhe alcançar, é difícil lhe fazer ver a sua necessidade, é difícil colocá-lo no caminho que você deve seguir. Ele diz, então estou lhe escrevendo esta carta. Não é uma carta boa de se ouvir, ele diz, é uma carta de repreensão e de correção. Mas ele também diz, lembre-se, eu só escrevo esse tipo de carta para quem eu amo. Eu me lembro quando eu era criança, o meu pai me bateu pouquíssimas vezes. Eu só me lembro de uma vez que meu pai me bateu e eu de fato merecia apanhar naquele dia. Mas eu preferiria que meu pai tivesse me batido muito mais vezes. Sinceramente, eu acho que eu não... Eu tenho um trauma de não ter apanhado tanto, porque pior do que apanhar eram os conselhos de meu pai. Ele me botava sentado ali e começava a falar. O problema não estava no conselho em si, mas na repetição que não tinha fim. Ele falava, quando chegava no ponto, ele voltava a fita para o início e falava tudo de novo. Chegava no ponto final, ele voltava para o início e falava tudo de novo. E assim ele falava. Eu ficava torcendo, tomara que ele me bata logo e não fale mais nada. Mas ele nunca me bateu, exceto uma vez, mas ficava falando isto. Então, a mensagem de Deus, ele não repete, mas é uma mensagem de repreensão, e ele gostaria tanto que nós ouvíssemos. Agora Deus está dizendo assim, você é miserável, você é pobre, você é cego e você é nu. É sua situação. Este é o diagnóstico verdadeiro. É Deus quem está fazendo. Mas ele diz, mas eu tenho remédio para essa solução. Para a sua pobreza, para a sua miséria, eu tenho ouro enriquecido pelo fogo. Então, ouro puro, sem impurezas. Ele diz, eu tenho. Então, para quem é pobre, o problema para resolver a pobreza é o ouro. O ouro enriquece qualquer um. A posse do ouro enriquece qualquer miserável, qualquer pobre. Ele diz, para o problema da nudez, eu tenho roupas. E roupas caras, né? Roupas brancas. Para o problema da cegueira, ele diz que tem um colírio, e esse colírio não apenas alivia ali um sintoma imediato, mas ele diz que tem o poder de curar definitivamente. Não é uma maravilha isso? Então não precisamos nos desesperar por causa de nossa pobreza, por causa de nossa cegueira e por causa de nossa nudez, porque o Senhor tem o ouro, as roupas e o colírio. O problema eu acho que está no verso 18. Pode colocar o verso 18, se não estiver aqui, acho que está aí, né, o 18. O verso 18 começa com uma palavra. E Jesus começa assim, aconselho-te que de mim compres. Ele tem a solução, mas ele não está dando. A solução não é de graça. Ele não está nos oferecendo, dizendo apenas pegue. Ele está dizendo, eu tenho ouro. Eu tenho vestes, eu tenho colírio, mas é preciso pagar um preço para resolver isso, para ter isto. Ele está dizendo, eu não estou dando. Veja que Jesus não está falando aqui da salvação, porque a salvação é de graça. Ele está falando para pessoas salvas, mas para pessoas que precisam permanecer salvas. O permanecer salvo não é de graça, temos que pagar um preço. E ele diz, eu tenho a solução para você, mas eu espero que de mim compres. E a grande pergunta agora então é essa, qual é o preço então? Se Jesus está nos oferecendo algo, e ele diz que ele está vendendo, por isso nós precisamos comprar, qual é o preço que nós temos que pagar? Qual é o preço que Jesus nos pede? Lucas, ele tem a resposta para essa pergunta em 3 histórias, 3 pequenas histórias do livro de Lucas, nós vamos encontrar a resposta para esta pergunta. A primeira história está em Lucas, no capítulo 5, versos 27 e 28. 2 versos apenas, se você quiser pode acompanhar aqui pela tela. No verso 27 diz assim, passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. 2 versos.
algo que parece extremamente simples, mas que conta aí uma história poderosa. Lá está aquele homem, ele não é um desempregado, ele não é um vagabundo, ele é um homem que está trabalhando, está no posto de trabalho dele. E Jesus está indo em direção ao mar da Galileia, em Cafarnaum, e ele passa então por aquela ruazinha, onde ficava ali o escritório da coletoria de impostos do Império Romano. E ele encontra aquele homem ali, que estava lá dentro trabalhando. E o texto não dá muitos detalhes, mas diz que Jesus olhou para ele, o homem deve ter olhado para Jesus também, e Jesus então dirige a ele este convite direto: segue-me. 2 palavras apenas, um apelo feito em 2 palavras. O incrível é que a Bíblia diz que o homem se levantou, deixou tudo e o seguiu. O que é o tudo nessa história? O que o tudo significa nessa história? Que preço esse homem pagou para se tornar um seguidor de Jesus? A primeira coisa que ele abandonou foi o trabalho dele. Aquele tipo de trabalho não dava para ele continuar exercendo e sendo um seguidor de Jesus. O trabalho de publicano não era um trabalho muito honesto. Não era um trabalho que uma pessoa que seguia Jesus poderia exercê-lo. Era um trabalho que as pessoas, para exercê-lo, não podiam ser honestas. Então, ninguém poderia ser um publicano e ser um seguidor de Jesus. Ou você era um publicano, ou você era um seguidor de Jesus. Você poderia até ser um seguidor de Jesus, mas ex-publicano, não publicano da ativa. Então, a primeira coisa que aquele homem deixou foi o trabalho. Agora, você percebe no texto que Jesus não prometeu outro trabalho para ele? Jesus não prometeu um salário, Jesus não disse como ele pagaria as contas no final do mês, Jesus não disse como ele iria pagar os estudos dos filhos. Jesus não disse nada para ele. Mas o apelo de Jesus deve ter sido tão marcante que aquele homem não resistiu, levantou e o seguiu. O que eu vou falar agora não tem na Bíblia, é apenas para ilustrar esse ponto. Você imagina Levi chegando em casa e contando para a esposa que ele não tinha mais trabalho? Eu imagino mais ou menos o seguinte diálogo, né? Levi chega em casa e a mulher então o vê chegando mais cedo. E a mulher dele pergunta assim: ué, o que você está fazendo em casa agora? E ele deve ter dito assim: eu não estou mais na coletoria. E ela diz: claro, eu sei, você está em casa, você não está na coletoria, porque você está em casa. O que você está fazendo em casa agora? Essa é a pergunta. E ele disse: não, você não entendeu, eu não trabalho mais na coletoria de Cafarnaum. E a mulher deve ter arregalado os olhos bem grandes e disse: eu não acredito, finalmente minhas orações foram ouvidas. Vamos sair deste fim de mundo e vamos para a capital Jerusalém. Agora sim eu vou viver a vida que eu sempre sonhei, vou poder ir ao shopping, vou poder sair com minhas amigas, vamos poder jantar em bons restaurantes, vamos sair desse lugar perdido no mapa, onde os Judas perdeu as botas. E Levi, então, com todo cuidado, deve ter dito: não, querida, nós não vamos para Jerusalém. E a mulher deve começar a gritar dentro de casa, mas de alegria, dizendo: não é Jerusalém? Então quer dizer que é Roma? Vamos para Roma, a capital do império. Vamos sair desse país atrasado, vamos sair desse lugar perdido no mapa, vamos para a capital do império. Meu marido agora é um homem importante, vou aprender a falar latim. Vamos poder ter a carruagem que eu sempre sonhei e não é possível ter nessa cidade. Vamos poder fazer isto e aquilo, vamos viajar por todo o império. Então você foi promovido, agora você vai morar em Roma. Nossos filhos vão poder aprender a falar latim com perfeição. E Levi disse: tampouco Roma, nem Cafarnaum, nem Jerusalém, nem Roma, nem coletor de impostos, agora eu me tornei um seguidor de Jesus. Imagine o impacto para essa mulher, né? Eu imagino ela correndo para a casa da mãe para contar a história. E daqui a pouco chega a sogra e diz: que loucura é esta que minha filha está me contando? Eu sempre disse a ela para não casar com você. Você é um sujeito sem futuro, você é um louco, eu sempre vi isso em você. Como é que você agora vai cuidar dos meus netos? Como é que você vai cuidar de minha filha? E o plano de saúde? E a escola das crianças?
Então, deixar tudo para Levi não foi uma coisa simples. A decisão que ele tomou foi uma decisão que causou uma mudança na vida dele. A história conta que Levi, inclusive, que é o mesmo Mateus que escreveu esse evangelho aí que nós temos chamado Mateus, que ele inclusive perdeu a vida. Enquanto ele pregava o evangelho em um determinado lugar, alguém veio e o matou com uma espada. Então ele deixou o trabalho e ele deixou inclusive a vida para ser um seguidor de Jesus. Tudo. Tem uma segunda história, agora no capítulo 18 de Lucas, começando com o verso 18 também. É uma história muito conhecida. É uma história que toda mãe que tem filhas para casar gostaria de que, de certa forma, fosse a história do futuro genro. O verso 18 começa assim: certo homem de posição, a Bíblia diz que era um jovem, em Marcos e Lucas diz que este homem era um jovem ainda. Então, um certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma única coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. A gente pode dizer que esse rapaz nasceu na igreja, era adventista de berço, né? Afinal de contas, ele guarda os mandamentos desde a infância. Veja só o sujeito, fiel a Deus. Aquele adventista jovem e fiel a Deus. Depois, ainda tem a sorte de ser riquíssimo. É o genro que toda mãe da igreja quer, né? Fiel a Deus e riquíssimo. E mais do que isso, interessado na vida eterna. Não era aquele jovem simplesmente que às vezes está na igreja, mas era um sujeito interessado na vida eterna. E o texto bíblico diz então que ele aproxima-se de Jesus e Jesus diz: uma única coisa te falta, uma única coisa. Então Jesus disse a ele: olha, você vai pegar o seu tesouro, tudo que você tem, que está neste nível, está aqui na terra, e você vai transferir para o céu. O seu tesouro vai sair daqui e vem para cá. Mas você ainda vai ter o seu tesouro. A diferença é que ele não vai estar mais na terra. O seu tesouro agora vai estar no céu. E você então vem e segue-me. E eu imagino que ele deve ter pensado, falar: puxa, mas se meu tesouro estará no céu, talvez não tenha tanta liquidez como aqui na terra. Quando eu precisar comprar um carro, não posso ir lá no céu buscar o tesouro e pagar pelo carro. Quando eu precisar fazer uma viagem, não tem como pedir lá do céu que deposite na minha conta aqui na terra, e eu então possa comprar um carro, fazer uma viagem. O problema do tesouro no céu é que eu não tenho mais controle dele. Eu não tenho mais liquidez no meu tesouro. E ele então pesou bem, analisou bem a situação, e o texto diz que ele foi embora. O livro de Marcos diz que Jesus ficou triste porque Jesus o amou. Mas aquele rapaz, ele entendeu, ele não poderia ser um seguidor de Jesus e continuar tendo a vida que ele tinha. Ou ele continuava tendo a vida que ele tinha, ou ele se tornaria um seguidor de Jesus. Mas as duas coisas não davam para equilibrar-se. E ele terminou escolhendo não tornar-se um seguidor de Jesus para continuar com a vida que ele tinha. A história dele termina aí. Se ele recusou o convite de Jesus, não era o convite de um pastor, de um discípulo, que ele iria aceitar. Então ele perdeu a salvação dele naquele momento, ele foi embora. A história do cristianismo conta que aquele rapaz, ele morreu no cerco de Jerusalém, 40 anos depois. Quando os romanos cercaram Jerusalém, ele agora já não era mais um moço, era um homem na meia-idade, era multimilionário, era o homem mais rico de Jerusalém. Os romanos vieram e cercaram a cidade de Jerusalém por 3 anos. Não deixava ninguém sair da cidade, não deixava nada entrar na cidade. E a população, então, precisou viver do que tinha na cidade. Mas depois de 3 anos não havia mais nada do que comer na cidade. As pessoas todas estavam magérrimas, mesmo os ricos. Todos estavam extremamente magros e fracos. Todos estavam
já sem massa muscular. E quando a coisa estava realmente feia, os romanos finalmente entraram na cidade. E quando entraram lá, claro, a primeira casa que eles miraram foi a casa daquele homem, porque ele era o mais rico da cidade. Eles invadiram o palácio que ele vivia e tiraram tudo que ele tinha de valor. Tirou ali obras de arte, tirou ali peças feitas em ouro e prata, levou, saqueou todos os tesouros que ele tinha em casa, a tapeçaria famosa. E ele lá num cantinho, magro, morrendo de fome, e finalmente o mataram e colocaram fogo na casa dele. E levaram tudo que ele tinha. Então, toda a riqueza que ele tinha, ele viveu e desfrutou dela por 40 anos. E acabou. Ele não vai acordar na primeira ressurreição, com toda certeza. Uma terceira história. Agora no capítulo 9. Essa é a maior das 3 histórias, a mais poderosa das 3. Capítulo 9, nós encontramos a terceira história, a partir do verso 57. Vamos ler o 57 e o 58. Diz assim: indo eles caminham fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus coveis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você consegue ver o tudo nessa história também? Um homem então chega para Jesus e diz: eu vou te seguir aonde quer que o Senhor for. E Jesus diz para ele: o problema, amigo, é que eu não tenho para onde ir. Ele diz: olhe para uma raposa, a raposa caça a noite inteira, mas quando o dia está clareando, ela sabe para onde vai, ela tem um lugar dela, ela tem um covil, e lá ela passa então o dia. Olha um pardal, o pardal fica ciscando aí o dia inteiro, mas quando o pôr do sol está chegando, ele sabe aonde vai passar a noite, porque ele tem um ninho aonde passar a noite. Mas ele disse: eu, o Filho do Homem, se você vê aí, o Filho do Homem está com letras maiúsculas. Começa com F e o H maiúsculos, porque aquilo, Jesus não está falando só de um filho do homem, ele está fazendo uma referência ao ser divino, de Daniel capítulo 7. Ele está dizendo: eu, o filho do homem, de Daniel capítulo 7, eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Jesus diz: até mesmo a raposa tem mais do que eu. Até mesmo um pardal desses que estão aí ciscando na rua, eles têm mais do que eu, porque eu não tenho aonde reclinar a cabeça, eu não sei aonde vou dormir esta noite, eu não sei aonde eu vou comer amanhã, porque eu não tenho absolutamente nada. Mas por que Jesus não tinha nada? Porque em Filipenses, no capítulo 2, Paulo fala que Jesus abriu mão de tudo. Jesus era Deus como o Pai e o Espírito Santo, e Ele veio tornar-se humano como nós. Então Ele abriu mão em primeiro lugar da plenitude da divindade dEle, e tornou-se um ser humano, com as limitações de um ser humano, com as lutas de um ser humano, sentia fome, sentia sede, precisava de um lugar para descansar. Então toda a majestade e glória que Ele tinha no céu antes de vir para a terra, Ele abriu mão de tudo aquilo. E Jesus não veio para a terra do século 21, para este conforto que nós temos hoje, para os hábitos de higiene que nós temos hoje. Jesus veio para a terra do século 1, quando as pessoas não tinham a higiene que nós temos hoje. Você imagina como eram os banheiros do século 1? Você imagina que as pessoas não tinham um chuveiro para tomar banho todo dia, de uma terra quente como aquela? Não tinham inventado ainda o desodorante, ou a pasta de dentes, ou mesmo a escova de dentes? Você consegue imaginar talvez o cheiro que as pessoas tinham? Você imagina a comida que as pessoas comiam, normalmente com a mão, sem ter ali um garfo ou uma faca? Você consegue imaginar a higiene dessa comida? Então Jesus não veio para Porto Alegre do século 21, Jesus veio para a Palestina do século 1. Se nós, às vezes, nos sentimos talvez não tão confortáveis, se nós somos colocados numa situação diferente dessa que nós vivemos, às vezes temos que visitar um parente que vive numa condição talvez com menos privilégio do que nós temos, já nos sentimos um pouco incomodados.
Se temos que, às vezes, ir no acampamento, e lá a sede do acampamento não tem todo o conforto que nós temos em casa, nós já reclamamos. Agora imagine Jesus no século I. Mas Jesus não era alguém como eu e você. Jesus não era pessoas como nós. Jesus é o Rei do universo, o Deus Todo-Poderoso. Imagine a glória dos céus, imagine a presença dos anjos. Tente imaginar o lugar onde Jesus vivia antes de vir à terra. E ele abriu mão disso tudo para se tornar alguém como nós. Então, quando Jesus nos diz que nós devemos pagar um preço, e esse preço é o tudo, ele está nos pedindo o que ele já fez antes, mas o tudo que Jesus pagou é infinitamente maior do que o tudo que nós podemos pagar. Ele não está nos pedindo para dar um passo que ele não deu antes. E por que Jesus deu este passo? Exclusivamente para nos salvar. Ele disse: eu vim buscar e salvar o perdido. A única maneira de nos dar esperança, de nos colocar neste banco hoje de manhã, de pensarmos na Canaã celestial, é porque Jesus pagou o preço para que pudéssemos estar um dia na Canaã celestial. Mas ele não abriu mão apenas de conforto, ele não abriu mão apenas de higiene, ele abriu mão, foi da própria vida. Ele morreu na cruz do Calvário de uma forma dolorosa, de uma forma vergonhosa, para que eu e você pudéssemos ter esperança hoje. Então, o passo que Jesus deu em direção a nós é infinitamente maior do que o passo que podemos dar em direção a Ele. Você compreende isso? Então, Jesus disse: olha, Laodicense, você que vive nesse período da história, Jesus está pedindo: o que eu preciso, o que eu quero de você é compromisso. Você está vivendo uma ilusão se você acha que pode manter a sua fé e viver como um mundano. Você vai estar tão perdido quanto o mundano. Você tem que entender que a única maneira de você permanecer salvo é se você permanecer comigo. Você vive numa ilha, o mal está em toda parte, você vive numa pequena ilha. Mas a única maneira de manter-se na pequena ilha é se você me ouvir. É se você seguir as minhas instruções. Sabe por quê? Porque eu te amo. Eu quero o melhor para você. Quando eu digo para você evitar o mal, não é porque eu sou chato. É porque eu sei as consequências do mal. E eu não quero que você passe por essa experiência dolorosa. Você pode ser preservado do sofrimento se você tão somente me ouvir. Eu te amo, ele está dizendo. Eu queria que você entendesse isso. Não se preocupe se você tem que perder alguma coisa, ele diz. Porque você vai sentar-se comigo no meu trono. Eu lhe garanto, eu vou lhe dar um lugar no trono. Você vai se tornar então alguém da realeza. Você vai sentar no trono. O que na terra vale tanto quanto sentar-se no trono e se tornar membro da realeza comigo? O que pode ser comparado com isto? E por último, um último texto, um conselho de Jesus, em Lucas ainda agora no capítulo 14. Se não entendemos completamente, então Jesus dá um passo a mais. E você já deve ter visto ali na tela, Lucas 14, 33. Eu vou ler devagar esse texto para a gente pensar em cada palavra. Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Viram aí? Eu vou ler uma segunda vez. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sabe, eu e minha mãe nos tornamos adventistas no mesmo dia, fomos batizados no mesmo dia. Foi no mês de abril, 13 de abril do ano de 1980. No último dia 13 de abril, completei 36 anos que sou adventista batizado. Mas meu pai não aceitou. Meu pai era um pequeno comerciante, ele tinha um trabalho dele. Embora ele tivesse recebido o mesmo estudo bíblico que recebemos, tivesse visto os mesmos textos bíblicos que nós vimos, ele não acreditava que ele poderia viver e sendo fiel a Deus, tendo o que ele tinha. Depois de um tempo ele perdeu o que ele tinha, inclusive, foi trabalhar de funcionário público. E ele podia ter o sábado livre, mas ele arrumava qualquer coisa para não entregar a vida a Jesus. E ele teve uma luta muito grande.
E ele só terminou sendo adventista também, sendo batizado no ano 2000, 20 anos depois que fomos batizados. Meu pai perdeu 20 anos da vida dele de viver com Jesus, porque ele achava que o preço era grande demais. Só que ele não percebia que ele nunca saiu da mesma situação financeira, sempre muito pobre viveu a vida toda. Ele lutou para sair daquilo e nunca conseguiu. Então ele não teve que abrir mão de uma riqueza para seguir Jesus, era apenas da pobreza. Mas mesmo assim ele se apegou tanto à pobreza. Sabe, meus queridos, aqui estamos nós hoje, cada um se conhece, qual é o preço que você tem que pagar? É diferente talvez do preço que eu tenho que pagar, mas todos nós temos um preço a pagar. Às vezes nós estamos lutando para entregar nossa vida a Jesus. Nós sempre estamos arrumando uma desculpa para entregar a vida completamente a Jesus. Falamos que isso vai ser difícil, falamos que aquilo vai ser difícil, falamos que aquilo vai ser difícil. Eu não consigo viver sem isto, eu não consigo viver sem aquilo, eu não consigo abrir mão disto, eu não consigo abrir mão daquilo outro. Meu amigo, você vai perder sua salvação por causa disto? Sinceramente, você vai perder sua salvação por causa disto? E você não consegue ver o que Jesus pagou para que você possa ser salvo? Ele poderia caminhar mais do que ele caminhou para que você pudesse ser salvo? Então ele diz, olha, se você não renuncia a tudo quanto tem, se você não tem coragem de dar esse passo de fé, então você não pode ser meu discípulo. Mas não tenha medo, porque Jesus diz em Apocalipse, na carta que nós estamos estudando, capítulo 3, que aquele que dá o passo de fé, no verso 20, aquele que abre a porta, ele diz, eu estou batendo na porta. Aquele que ouve a minha voz e abre a porta, ele diz, eu entro na sua casa. Eu me torno íntimo dele, eu vou andar com ele. E mais, no verso 21, ele diz, eu faço dessa pessoa um vencedor. Eu não faço dessa pessoa um fracassado, eu faço dessa pessoa um vencedor. Eu me torno íntimo, eu entro na sua casa, eu entro na sua vida, eu entro na sua empresa, eu entro no seu escritório, eu entro na sua escola, eu entro aonde você estiver, eu me torno íntimo de você e faço de você um vencedor. Levi, jovem rico, qual deles dois é você? Levi teve coragem de levantar e dizer, Senhor, aqui estou eu. O jovem rico disse, não, o preço é alto demais, eu não posso pagar. Levi ou jovem rico, qual deles é você esta manhã? Aos dois, Jesus direcionou o mesmo convite, segue-me. E nesta manhã você vai levantar para segui-lo, ou você vai permanecer sentado, porque não tem coragem de pagar o preço, e prefere abrir mão de tudo, porque não tem coragem de pagar o seu preço. Mas não esqueça, ele diz, eu repreendo e disciplino a quem amo. E se você está ouvindo essa mensagem nesta manhã, é porque Jesus lhe ama. E você o ama na mesma intensidade, você o ama de volta. Vamos ouvir uma música agora, vamos cantar juntos, né? Vamos cantar juntos o hino. Eu vou voltar depois e vou lhe fazer um desafio. Nós vamos cantar o hino número 295. Você poderá cantar assentado como está, mas cante fazendo a tua entrega. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo se por ti darei, resoluto, mas sumiço, sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei.
Eu não sou Jesus, mas hoje eu gostaria de fazer o convite de Jesus. Assim como você não é Levi e você também não é o jovem rico, mas hoje nós vamos tomar uma decisão como estes homens tomaram. Como Jesus, então eu digo hoje, segue-me. Quem tem coragem de levantar e dizendo, Senhor, eu tudo deixarei para te seguir. Eu serei fiel a ti. Eu irei aonde o Senhor for. Eu pisarei nos teus passos. Eu confiarei que o Senhor me ama. E eu viverei uma vida de acordo com o que o Senhor me pede. Tem algum Levi que se levanta nesta manhã para dar essa mesma resposta a Jesus? Deus seja louvado pela sua decisão que você está tomando. Lembre-se, você não está tomando uma decisão comigo. Não é para mim que você está dando essa resposta, é para Jesus. Você está dizendo, Senhor, eu me levanto, eu pagarei o preço para ser fiel ao Senhor, eu andarei contigo, eu pisarei nos caminhos que o Senhor me indicar. Deus seja louvado pela sua decisão. Vamos orar então? Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós percebemos a extensão do amor que o Senhor tem por nós. Quando olhamos para Jesus sofrendo ali, sabendo que Ele é Deus, sabendo que Jesus não era um ser humano simplesmente como somos, mas o próprio Deus que veio nesta terra para buscar e salvar o perdido e teve a coragem de pagar este preço que a salvação exigia, que era a morte dele na cruz do Calvário, daquela forma cruel como ele morreu. Então, quando olhamos para nós mesmos hoje, nós percebemos que o Senhor já nos salvou pela morte de Jesus. O nosso desafio hoje não é nos salvarmos, porque salvos já estamos todos. O nosso desafio hoje é permanecermos salvos. E o Senhor então nos pede para termos uma vida de aceitação do Senhor como Senhor de nossa vida, de entendermos que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor consegue ver o futuro que nós não conseguimos ver, que o Senhor conhece o caminho seguro e sabe também quais são os caminhos perigosos, que o Senhor já passou por isso que nós estamos vivendo hoje, através da vida de Jesus aqui neste mundo. E quando o Senhor nos diz, siga por aqui, faça isto, não faça aquilo, é simplesmente porque o Senhor quer evitar o nosso sofrimento, o nosso mal, a nossa dor e o pior de tudo, que percamos a salvação que já recebemos do Senhor. Pai querido, nos dê esta visão, a visão que Laodiceia não tem. Laodiceia é cega, não consegue enxergar o amor que o Senhor tem por ela, não consegue obedecê-lo, quer ser independente. Laodiceia não consegue perceber os riscos que está correndo. Mas o Senhor tem o colírio e nós lhe pedimos nesta manhã, Senhor, nos conceda o colírio. Toque nos nossos olhos para que possamos enxergar quem somos, aonde estamos, qual é a nossa condição. Pai querido, por favor, mude a nossa situação de pobreza espiritual, nos dê o ouro que o Senhor tem, para que nós possamos ter um reavivamento de nossa experiência contigo. Não apenas termos contigo uma experiência intelectual, nós precisamos ter contigo também uma experiência emocional. Nos ajude a alcançarmos, Senhor, este nível de comprometimento e de intimidade com o Senhor. E nos vista cada dia com os méritos de Jesus para cobrir aquilo que nós não temos, aquilo que nos falta, mas o Senhor tem para nos dar, que é os méritos de nosso Salvador, Jesus Cristo. Pai querido, nós queremos sair daqui nesta manhã com esse compromisso, este comprometimento de que seremos fiéis ao Senhor, independente de qualquer coisa, só porque nós amamos o Senhor e reconhecemos o seu amor por nós. Por favor, querido Deus, nos dê essa capacidade de obedecê-lo porque amamos. É o que nós pedimos no nome precioso de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Em paz